estou aqui com a minha bancada fixa, Nicolau Ramalho, sempre nos ajudando no Leak, né? E Mr. Turing, primeira temporada do E Agora Cast. Meu nome é Ítalo Pinha, da I8T, e hoje estamos recebendo o CEO da CT Hub, mentor, palestrante, Adalberto Benraja. Pronunciei correto? Corretíssimo. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigado, eu que agradeço. Eu tenho uma pergunta sobre o site que eu estava olhando. Você está com interesse, vocês estão com interesse de centralizar o CT Hub. Tudo no Hub, algo maior, um guarda-chuva, mas vocês ainda estão com o site CT Segurança. É isso? Explica para nós. Tem os dois sites, são projetos independentes ou é um projeto só? Boa, legal. Vamos lá. O CT, na realidade, ele nasce como CT Segurança. Ele nasce como uma empresa com o objetivo, até o CT vem de centro de treinamento. O objetivo de ser um espaço onde as empresas do mercado de segurança eletrônica pudessem realizar ali treinamentos, certificações, esse tipo de coisa. Ele nasce para ser um espaço 100% físico, isso em 2019, e aí até que alguns meses depois vem um negócio chamado pandemia aí que muda um pouco a brincadeira. Certo. E aí quando vem a pandemia, a gente nasceu, além dos espaços de treinamento, a gente tinha um espaço de exposição permanente, onde os principais fabricantes expõem os seus produtos ali para as pessoas de alguma forma poderem frequentar aquele espaço e aí, obviamente, conhecerem os fabricantes do nosso mercado e tudo mais. Só quando vem a pandemia aí temos um problema na mão, porque é um espaço que foi feito para ser 100% físico, precisa ficar fechado. E aí, o que você faz com ele? E aí, o que a gente, no terceiro dia de lockdown de São Paulo, com a limitação de trabalhos e tudo mais, porém, segurança é um segmento essencial. Sem dúvida, mesmo no lockdown. Exatamente. Então, e aí a gente pensou numa bandeira de alguns pontos. Primeiro, saúde, segurança, todo mundo sabe que era fundamental e poderia continuar com as suas operações. Mas quando você fala de segurança eletrônica, tecnologias de segurança, talvez a galera tinha dúvida. Será que eu sou essencial? Então a gente começa uma campanha que nós somos essenciais, primeiro porque estávamos amparados pela lei de fato, então todas as empresas de segurança eletrônica podiam continuar com as suas atividades. E do outro lado, a gente também, dentro do segmento de segurança eletrônica, é formado por uma quantidade muito grande de empresas e de tamanhos extremamente heterogêneos. Diversos, Então, você tem muita gente muito pequena, muita gente médio, você tem diversos tamanhos. Então, a gente também identificou que ali tinham muitas empresas, que às vezes é ele, mais um técnico, mais dois técnicos, às vezes até o familiar, que, cara, estariam passando um momento mega difícil de como controlar a grana, como falar com o cliente, vivendo uma experiência que nunca viveram. E sem ter estrutura para enfrentar isso. E aí a gente falou, cara, como a gente consegue falar com essas pessoas? E aí, em 3, 4 dias, a gente se arregimentou ali, eu e os outros 3 sócios que faziam parte na época também, e a gente abriu as câmeras dos nossos computadores e começou no YouTube uma live todo dia de manhã, das 8 da manhã, a gente começou esse papo para falar com as pessoas do mercado. E aí foi muito legal, porque foi um movimento que foi bacana, assim, no segundo episódio a gente olhou, de repente tinha mais de 400 pessoas assistindo a gente sem fazer anúncio, nada, assim, sabe? Aí a gente falou, cara, a gente precisa dar um nome para esse programa, aí virou Café com Segurança. Café com Segurança, ele é o podcast do mercado de segurança com maior quantidade de episódios no mundo. A gente tem mais de 500 episódios porque a gente ficou 2 anos e meio fazendo todos os dias de segunda a sexta-feira. Aquilo que a gente estava conversando sobre ir para um estúdio, a consistência e fazer programas diários. E aí foi uma oportunidade, que aí a gente identificou que no CT a gente podia, aí a gente começou a migrar, teve o espaço de estúdio ali, a gente começou a trazer pessoas do mercado de segurança para fazerem seus programas, ainda em formato de live. Então a gente tocava as lives do CT, do espaço CT, mas as pessoas nas suas casas, protegidas e tudo mais. E aí a gente viu que faz muito mais sentido, o nosso negócio de fato é ser um hub do mercado de segurança, ok. Mas o hub para conectar todo mundo. E aí a gente decide fazer um rebrand da empresa, trocando o logo e tudo mais, e passa a chamar CT Hub. Mas aí a gente tem ainda o domínio CT Segurança, porque nasceu. O site CT Segurança está no ar. Exatamente. Você tende a desviar todos os investimentos e matérias para o CT Hub.
Então, o CT Hub é o site, exatamente. É o site que vai... Então, com o tempo, você vai descontinuar o CT Segurança. Esse é o caminho, Tá. Deixa eu só fazer um gancho aqui, porque puxando exatamente para essa questão de inovação, né? A gente fala o tempo todo em inovação sobre pivotar o negócio. E você, logo nessa abertura aqui, já mostra pra gente umas 3, 4 pivotadas que vocês deram. De um negócio por conta de você olhar uma situação que o mundo está vivendo, o seu cliente está vivendo. Se adaptar. E se adaptar. Que, para mim, pivotar parte muito disso, né? Porque, assim, as empresas, elas existem para resolver dor dos clientes, da sociedade, das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter claro. Você não abre uma empresa para fazer o que você quer. Você abre uma empresa para resolver dor dos outros. Então, você precisa estar atento ao que está acontecendo com os outros. Porque se você ficar atento só ao que está acontecendo com você não está vendo o que acontece com o outro e você não abre uma empresa para resolver problema seu. É para resolver o problema do outro. Então, acho que esse é sempre a leitura que tem que ser feita. É lógico que tem momentos que te pegam muito de surpresa, como é um caso desse. Mas, se bem feito e de uma forma rápida, lógico que passa por risco. Eu também chegar e falar, vamos pro YouTube. Ninguém sabia falar na câmera. Ninguém sabia, no primeiro episódio a gente não sabia nem como subia uma live, tipo, como conecta com o YouTube. Ninguém sabia fazer isso. Então mandamos lá, o Silvano na época foi lá pro CT, a gente nas nossas casas, baixa aí o software, sei lá. Vocês não iam pro estúdio, vocês faziam das casas. Fazia sempre cada um das suas respeitando casas. o Black exatamente, E aí, se vira aí pra ver como que faz. Então, assim, os primeiros episódios, normal, entrava a imagem, não entrava o áudio não entrava imagem, delay. A gente até depois criou até uma brincadeira que era provocando os ouvintes, as pessoas do mercado, por favor, não assistam o primeiro episódio, entendeu? Não vão lá, não procurem Café com Segurança episódio 1, não façam isso, entendeu? É lógico que aí tem um pouquinho de neurolinguística para ir lá e assistir, sim. Mas é porque vocês vão ver a diferença do episódio 1. Pô, depois a gente teve episódios que a gente fez com a Luiz Helena Trajano, a gente fez com o Marcos Marques, João Kepler, então, uma galera pesada que foi passando, porque obviamente depois foi ganhando um corpo e tudo mais. Mas no primeiro é brincadeira, entendeu? Ô, Adalberto, eu concordo com você. Você não usou essa expressão complexo do cachorro vira-lata, mas eu vou usar. A segurança eletrônica, na minha opinião, vive desse complexo. Não existe uma... Agora tem algumas universidades que realizam formação para isso, né? Mas eu ainda percebo esse complexo, né? As integradoras, essas empresas têm um valor importantíssimo, mas elas não se entendem dessa forma, é a minha opinião, né? Quando eu visito as feiras de segurança, eu sempre vejo a revista de vocês. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu revisitando o site, revisitando a revista, eu percebi que ela tem uma grandeza que eu não sei se todo mundo já entendeu isso. Os maiores players do mercado anunciam lá e questões sensíveis para o nosso setor estão lá. Eu acho ainda pouco assinada, pouco utilizada. E ela tem uma grandeza. Tô fazendo propaganda de uma revista que para mim fez todo sentido. Fala um pouco disso. A revista Segurança Eletrônica, ela nasce muitos anos atrás lá com o Christian, né? Que é o proprietário dela. A revista ela não tem conexão com o CT Hub. Ela é uma outra empresa, que é do Christian, que é um dos sócios do CT Hub. Mas até ela originou, assim, ela tem uma história curiosa que o Christian, ele começa a revista basicamente há mais de 10 anos atrás, quando ele ele trabalhava no ramo de imóveis, né? E aí ele ajudou a desenvolver vários projetos dos alphavilles residenciais e tudo mais. E aí ele buscando, ele sempre foi um cara de marketing, ele olhando ali que chegou à conclusão que um imóvel, um condomínio que ia ser lançado, se você colocasse que ele tinha algo de segurança, vendia mais rápido. Ou seja, não era nem a questão de cobrar mais, mas vendia muito mais rápido. E aí ele falou, legal, então eu preciso conhecer mais de segurança para poder treinar a equipe de vendas e tudo mais para vender os imóveis mais rápido. Qual o nome do dono da revista? É o Christian Visval. Christian Visval. Visval, muito bom. E aí ele vai para internet e tudo mais para procurar algo sobre segurança. E aí ele não acha.
Ele procura e achou uma reportagem na Espanha. Não achou no Brasil. Não achou. Facilmente achou algumas coisas, mas conteúdo muito raso. Ele não achou conteúdo e aí foi onde ele falou, pô, beleza, então talvez tá aí uma oportunidade. E aí ele tem a história que é até ter chegado na revista. Mas até tem um papel importante que o CT, quando a gente fala de começar ele ser um espaço físico, nasce com essa cabeça de ser uma revista física. Então, assim como numa revista você vai folheando ela e vendo o que os fabricantes têm, a ideia era o CT ser essa revista, só que em vez de você folhear, você vai andando. Então, hoje sim. A gente tem lá os boxes, são 40 espaços de expositores que expõem permanentemente seus produtos, ficam expostos sempre ali. Eu vi as imagens, realmente muito bacana. E aí é como você andasse na revista, entendeu? A revista tem ensaios, inclusive... fantásticos, vejo artigos fantásticos. Tô falando assim porque eu sei que você eu mando alguns artigos para lá sempre. Você manda sempre alguns artigos. E eu acabei de alinhar com o Christian, que também você é seu colega de artigos em revista ali. Então, por isso que eu tô falando que tem artigos fantásticos. Entendi. Faz sentido. Sensacional. E os próximos serão melhores ainda, né? Muito melhores. Pode ter certeza que vão ter uns 12 aí, muito bons mesmo. E você sabe que é uma coisa que, assim, realmente a revista ela é um mercado extremamente nichado, né? Mas ela se persiste aí como uma fonte bastante forte aí de comunicação do nosso mercado, né? E aí o CT, ele é uma empresa diferente, embora o Christian ele é sócio nosso também, mas o objetivo é ao longo ir criando uma parada de ecossistema. Isso eu acredito demais, num processo de ecossistema. E até nos últimos anos tenho trabalhado e desenvolvido toda a minha carreira para criar essa questão do ecossistema. Então, hoje sou um dos sócios do CT Hub e tenho outros negócios que o meu propósito é que esses negócios atraiam entre eles, se façam negócios entre eles e atraiam eventuais oportunidades que sirvam para mais de um dos negócios. Essa dúvida eu tinha, mas nós vamos entrar nela. Boa, bora. Você tem propriedade mais do que muitas outras pessoas para falar sobre, é uma curiosidade, tá? Sobre tamanho, porte de empresa. Nesse setor, o que você considera, então, uma empresa, já que é tão heterogêneo, o que você considera uma empresa pequena, média e grande no setor de segurança eletrônica? Legal, essa é uma boa pergunta. Talvez a gente dividir entre a segurança patrimonial, que aí é quando você envolve porteiros, vigilantes, né, pessoal de limpeza, e empresas de segurança eletrônica. Cada vez mais as empresas de patrimonial também têm a parte de eletrônica. Você acha isso certo? Cara, eu acho que é uma tendência sem volta. Eu acho que é quase que necessário isso acontecer. Mas... talvez da forma que a maioria faz, não seja o ideal. O que eu quero dizer? Acaba não fazendo direito nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque segurança patrimonial, isso é um tema que dá bastante discussão, mas eu vou dar minha opinião. Segurança patrimonial movimenta muito mais dinheiro bruto. Sem dúvida. Porque um posto 24 horas, sei lá, arredondando aí na média, 14, 15 mil reais. Exato. Então, assim, facilmente... vai chegar num condomínio, alguma coisa, você vai vender algo ali de fatura de 100, 200 mil reais por mês. Já na segurança eletrônica, para você vender algo que vai te remunerar 200 mil reais por mês, precisa ser um projeto, mas muito grande. Exato. Não vai. Então, assim, em termos de receita bruta, a segurança patrimonial coloca muito mais dinheiro para dentro. Porém, em termos de lucratividade... a margem de lucro de patrimonial é muito inferior de tecnologia. A margem de tecnologia é muito mais alta. Então, em termos de faturamento, a empresa de patrimonial sempre vai ter um faturamento muito mais alto que uma empresa de eletrônica. Mas não necessariamente em termos de lucratividade. Né? Então, porque uma empresa de eletrônica ela pode faturar, às vezes, sei lá, 10 vezes menos que uma empresa de patrimonial e no final do ano as duas empresas deixar o mesmo dinheiro no caixa. Ok? Então, até para falar de tamanho, uma empresa hoje de segurança patrimonial que tem até uns 500 funcionários... é uma empresa grande. Pequena. Pequena ainda? Eu quase diria que muito pequena. Não é pequena, ela é muito pequena. Porque se você colocar um posto num condomínio, você já precisa ter 5, 6 funcionários.
Exato. Então, 500 funcionários ainda é uma empresa pequena. Na minha visão Ok. hoje você falar, existe uma régua que define isso, não tem. E segurança eletrônica? O que é uma empresa pequena, média e grande? Aí eu já falaria que provavelmente não vai ser quantidade de funcionários o ponto de avaliar. Número de contas? Talvez muito mais faturamento, ou quantidade de clientes com receita recorrente, entendeu? Ok. Porque Dá uma ideia para nós. uma empresa pequena... Pequena. A empresa pequena eu acho que é aquela que fatura pelo menos até R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais, talvez. Essa Por seria a mês? empresa, por ano. Por ano, essa tá. seria a empresa pequena. Uma Aquela empresa que vai média? Aí, veja bem, quando eu falo pequena, é a bem pequena, né? Tá. Você tem as pequenas... que o nosso segmento, ele é muito... O segurança eletrônica, ele é muito esparramado, assim. Então, quase que você precisa... Você só dividir pequeno, médio e grande, você vai deixar muita gente de fora. Ok. Então, talvez você pode pegar o pequeno e ter bem pequeno e pequeno. Tá Médio, bom. mais para médio, mais para, sabe, mais mal passado, mas... aí eu entendo que depois você vem para uma segunda camada de 1,5 milhão até uns 15 milhões, É uma média. que é pequeno. Tá, Sabe, ok. só que aquele pequeno querendo ser médio. Vamos colocar de 1,5 a 10, é o outro pequeno. Tem o muito pequeno e o pequeno. E o pequeno? Pequeno até 10. E aí o médio, talvez a gente vai de 10 a 40, 10 a 50 milhões. Tem uma outra dúvida. Outra dúvida, assim, as feiras. Eu sempre vejo vocês nas feiras. Qual que tem sido o retorno dessas feiras? Bom, hoje no nosso mercado a gente sempre basicamente teve 2 feiras Exato, mais presenciais, por ano. uma no primeiro semestre, outra no segundo. Existem muitos, isso é uma das apostas do CT, diversos eventos pequenos, mais nichados. Então, você fazer eventos para 50, 100 pessoas em outras cidades, em outras capitais que não São Paulo. Mas o retorno das 2 grandes feiras, é uma curiosidade, não Cara, é uma dúvida. Assim, eu vou te falar... Eu nunca parei para olhar o balanço delas. Ok. Até porque ambas não são publicados o balanço das feiras, né? Talvez da empresa, porque as 2 são de empresas grandes, mas o que eu escuto é que deixam dinheiro, sobra dinheiro, mas não necessariamente... Tem uma que sobra mais e outra menos, que aí, enfim, talvez aí deixa no ar aí para ver qual que é. Porque são informações de pessoas que a gente, sabe, vai almoçar e fala esse tipo de coisa. E até, pensando nessa oportunidade, aí eu vou entrar e fazer o jabazinho aqui. A gente criou uma nova empresa o ano passado, que é o Seg Summit. E o Seg Summit a gente vai fazer o primeiro evento esse ano. Seria parte do clube? Vocês têm um CT Clube? Não. O Seg Summit o Seg Summit é uma outra empresa. Ok. Ela faz parte do ecossistema, mas assim, não é uma empresa relacionada ao CT. Os sócios até são os mesmos. Agora, o CT a gente passou por uma negociação societária, a gente recomprou as partes. Hoje, os 3 sócios do CT, São sou eu, o sócios da Christian e o Summit. Kleber, são os mesmos que criaram o Seg Summit. O Seg Summit, a nossa ideia é exatamente porque a gente viu que existe uma oportunidade na questão de eventos e feiras dentro do nosso segmento. Ainda não explorado. Que talvez, principalmente de uma forma diferente. Então, o Seg Summit vai acontecer pela primeira vez esse ano, 23 de outubro, no LIC vai estar com a gente vai ter um espaço, vai acontecer no AMB, são 140 espaços de expositores, e na parte de teatro, a gente vai ter um teatro para 2.500 pessoas, com painéis acontecendo, painéis temáticos sempre com um propósito. E assim, a gente veio de querer fazer o que o mercado não estava fazendo, não necessariamente dizendo que estavam fazendo errado, mas a gente identificou que precisava ser feito diferente. Você mesmo falou da questão do mercado de segurança, fica às vezes síndrome do cachorro vira-lata, a gente falava que ficava muito debaixo da escada. Então a gente falava de tirar a segurança e colocar na mesa estratégica. Então, o conceito do Seg Summit é de fazer diferente do que vinha sendo feito. Mesmo coisas que a gente entende que hoje fazem direito, a gente quer fazer diferente. Ou seja, não é uma questão de melhorar só, é fazer diferente. Principalmente a parte das exposições. Exatamente. Então, a exposição são 140 espaços iguais. Não vai ter aquele negócio de fazer uma mega estrutura. Que acontece hoje nas feiras. Todos iguais, a gente entrega pronto. Então, é um espaço até simplista, ou seja, mas o foco é business. Ou seja, as pessoas estarem ali focadas em realmente quem quer parar, trocar ideia, conversar, conhecer seu produto, conhecer sua solução e fechar negócio. Ou começar ali um relacionamento que feche negócio.
Então, com isso, a gente também consegue democratizar a exposição. A gente recebeu um stories faz pouco tempo de uma das empresas que fechou. Ele gravando um stories com o time dele, dava para você ver que ele estava emocionado, ligeiramente emocionado, pela primeira vez que a empresa dele, tipo assim, como se ele chegou no nível, cara, tipo, vou participar de um evento. De um evento, que legal. Mas, obviamente, porque por essas condições que a gente fez, obviamente, a gente conseguiu tornar mais acessível a todo mundo. E aí, no palco principal do congresso, então a gente vai ter o espaço de exposição e vai ter o espaço de congresso. No espaço de congresso, a gente vai ter 8 painéis temáticos falando de temas mineração, óleo e gás, agro, ESG, e com uma pegada diferente. Não tem aquele negócio de alguém pagar para falar, sabe? O fabricante chega e fala, eu estou patrocinando, então eu vou palestrar. Não, é só o cliente final que fala. Então, a gente já tem confirmado o CEO da Copel, a gente já tem 2 diretores da Vale, da Petrobras. Então, é o cliente final falando. E aí, a gente tem 3 palestras que vão moldando os painéis. A gente começa o dia com a Carla Sarni, que é a CEO do Grupo Saulus, que é dona da Sorridentes, da Ama Vacinas e tudo mais. Ela foi capa da Forbes no final do ano passado, como uma das mulheres mais influentes do Brasil. O evento começa com ela, depois os painéis. No final do dia, o João Kepler faz uma palestra, e depois no final da manhã e no final do dia, a gente encerra com uma palestra do Ricardo Amorim. E aí, depois que o Ricardo Amorim termina, aí a gente também traz um conceito novo, que é celebrar. Então, você ter evento, você fazer negócio, você consumir conteúdo do nosso mercado e conteúdo de outros mercados, e terminar o dia e celebrar. Show do Jota Quest. A gente encerra o dia com o show do Jota Quest. Realmente eles estão fazendo bem diferente, né, Adalberto? A gente quis fazer uma parada para mudar um pouco. Então, a gente entende que com isso a gente quer ocupar um espaço que talvez estava vazio aí. Que fantástico. É legal ver que justamente as 2 outras feiras que acontecem, né? Não aconteciam, acontecem, são do mercado de feiras, né? Então, eles estão promovendo feiras de todo o segmento, e aí, obviamente, tem que fazer também ter no portfólio de segurança. Do mercado de segurança. Tanto é que a gente, com todos, a gente nem se considera um concorrente. Até porque nem foi vocês estão introduzindo a ideia evento com E maiúsculo, né? O que a gente vai ter até a juntar celebração. Exposição com congresso, com entretenimento. Então, essa pegada. Então, por isso que a gente acha que, assim, é lógico que indiretamente você acaba sendo um concorrente, mas assim, é igual aquela coisa que eu falo, você falou, o restaurante no shopping concorre com o cinema. Eu falo, não, são coisas diferentes. Não, porque de repente você foi com a sua família no cinema, você queria ir no cinema, mas no meio deu vontade deu fome, você para no restaurante, vai jantar e esquece de ir no cinema. Pronto, o restaurante era concorrente do cinema, porque te roubou um cliente. Exato. Então, nesse sentido, somos concorrentes. Mas a gente entende que a gente está indo numa outra vertical de que dá para todo mundo... O marketing depende muito de como é que é a sua estratégia, né? Eu admiro, gostei bastante da proposta desse benchmark de você democratizar o acesso, e isso facilita até a entrada de outros expositores nos anos seguintes e a saída de uns, porque veja, se você vai numa feira e você investe ali 600 mil, 1 milhão, de repente na feira seguinte você já não está mais investindo 600 mil, 1 milhão e está para 100 mil, 200 mil, sem dúvida nenhuma o mercado na semana seguinte, né? Vai falar, tá quebrando. Verdade. Então, do jeito que vocês fizeram, vocês até acabaram com isso e democratizaram e tornaram... Se no outro ano você não conseguir participar, não vai ser uma coisa que todo mundo vai... Né? Ou que seja outra estratégia que eu, inclusive, aposto muito também, que eu como empresa do mercado de segurança, eu prefiro não estar, talvez, numa feira de segurança e estar na feira que o meu cliente está. Se também. Eu vendo para o setor varejista, então eu vou expor na APAS, eu não vou expor numa feira de segurança. São estratégias completamente diferentes. Isso faz tanto sentido que a gente, no CT, a gente está com um novo head lá de operações, né, o Thiago Pavani e tal, e uma das coisas que a gente está desenhado para esse ano exatamente é levar um espaço CT para dentro dessas feiras que não sejam do mercado de segurança. Para algumas empresas de segurança poder, ou seja, a gente de repente entrar numa APAS e ter ali uma ilha do mercado de segurança que faz encabeçada pelo CT, e aí as empresas poderem ir. Isso tá no roadmap e vai acontecer esse ano. E o mais importante do Seg Summit é que o meu aniversário é dia 24.
Boa. Então, o Seg Summit é dia 23. Então, eu já tô falando, já tô chamando todo mundo pro meu aniversário. Dia 23 vai ter show do Jota Quest, inclusive, no meu aniversário. Tá todo mundo convidado. Boa. Agora, eu queria... storytelling. É isso daí. Eu queria aproveitar e voltar um pouquinho no provocar sobre essa questão do mercado de segurança como um todo, né? A gente tem visto... talvez pouco depois da pandemia, antes da pandemia até, a gente estava vendo algumas grandes empresas no roadmap ali de IPO, né? Eu acho que a GPS, inclusive, foi a pioneira do mercado de segurança e facilities, né? Isso, de serviços, né? Que fez... Eu acho que a Intelbras fez um pouquinho antes, né? Que foi a primeira mesmo de segurança, mas aí como fabricante, né? Como fabricante. Com esse foco de pessoas envolvidas no negócio, GPS né? A GPS eu acho que foi a primeira. Tiveram várias outras que estavam ali nessa trilha também, mas eu acho que a pandemia segurou um pouco e também a visão que eles tiveram do pioneiro que foi a GPS nesse sentido. Como é que você vê essa parte do IPO, né? Das empresas que eram antes patinho feio, que às vezes é um negócio que não é muito glamuroso, não é sexy você vender só a alocação de mão de obra, vamos falar assim, e agora elas estão conseguindo se reinventar até mesmo para poder fazer um IPO bem sucedido como foi o da GPS. E outras virão por aí, pelo que a gente tem acompanhado. Virão. Eu acho que tem alguns cenários. Realmente, as empresas do mercado de segurança talvez nem olhavam tanto para essa possibilidade de IPO. Fazer IPO. Sim. Chega num dado momento que elas começam a ver que tem potencial para isso, né? Então, você pega como o Grupo GPS, que cresceu muito por aquisição. Então, ou seja, até com alinhamento já disso, de você ter capital para você adquirir e crescer a empresa. E você tem a Intelbras, que ela cresceu numa velocidade bastante grande, principalmente quando ela entrou em segurança eletrônica, né? E aí vê a possibilidade de fazer a IPO como uma forma de você captar dinheiro mais barato. É uma forma, né, de você conseguir continuar o crescimento da empresa se captando, se monetizando, tendo recurso de uma forma mais barata. Pouco antes da pandemia, até no início da pandemia, a gente viveu também um momento assim de muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Estava muito fácil você conseguir dinheiro, seja investimento. Enfim, a gente que está um pouco próximo de startups vê assim que tinha gente que só só salvava o nome do arquivo do pitch no PPT, já estava recebendo investimento, não precisava nem ter nada dentro do PowerPoint. Isso certamente acelerou alguns processos de IPO. Não estou falando que é o caso das empresas de segurança, mas eu acho de todas. O processo de IPO foi mais acelerado para diversas empresas porque tinha muito mais dinheiro disponível na mesa para isso. E quando você tem muito dinheiro disponível na mesa, é natural que as empresas vão atrás desse dinheiro. Só que logo depois da pandemia, ou até no meio para o fim da pandemia, já veio a escassez do dinheiro. O custo do dinheiro ficou mais caro, menos fácil você conseguir o dinheiro, começou a se tornar mais exigente desde você conseguir um investimento numa startup que está numa fase early, quanto você ao ponto de fazer o IPO. O mercado fica mais exigente. Então, acho que é uma soma de coisas. A pandemia fez com que esse cenário se bagunçasse um pouco. Uma hora vem um momento de extrema euforia, vamos lá, vamos fazer IPO, blá, blá, blá. E depois vem um momento de segura tudo, que não é por aí. Então, isso mudou um pouco a ordem cronológica das coisas. Porém, as que fizeram, ou as que estão em vias de, tem o lado da desconfiança do restante do mercado, que realmente não conhecem a fundo o mercado de segurança. Ao ponto que até hoje, vira e mexe, quando você vai participar de uma palestra, alguma coisa, fala trabalho de segurança eletrônica, a pessoa pergunta, você instala antivírus? Assim, as pessoas não sabem o que é segurança eletrônica. Não sabem, verdadeiramente. A grande maioria não faz a menor ideia do que é segurança eletrônica. Então, principalmente a Intelbras GPS, elas têm um papel fundamental por terem sido as primeiras, que é meio que falar o que é segurança eletrônica. E nós, como profissionais, eu acho que nós devemos sentir orgulho e citá-las como mostra de como o mercado tem potencial. Quer dizer, porque assim, nem estamos falando que
só temos elas. Então, isso aqui é só o cheirinho do que o mercado de segurança. Tem muito mais empresas que podem vir e fazer IPO, crescer e tudo mais. E aí a gente tem um movimento natural, um terceiro viés, que são as empresas de segurança também se esforçarem e olharem cada vez mais para a questão de governança, questão de compliance, esse tipo de coisa que talvez, às vezes, passa um pouco desapercebido de olhar para isso, porque às vezes é um mercado que está sempre crescendo, porém sem ter o olhar do grande público. Sem dúvida. E às vezes eu deixo desapercebida a questão de governança. Porque assim, o mercado de segurança, cara, ele cresce 2 dígitos ao ano há mais de 2 décadas. Então assim, quase que não existe um ano que o mercado de segurança não cresceu. E que não cresceu muito. Não existe. Eu estou no mercado de segurança há 20 anos. Nos 20 anos eu nunca vi o mercado de segurança crescer menos que 2 dígitos. Assim, não existe isso. Veio pandemia, cresceu 13%. Tipo, é um mercado muito pujante. Mas ele tem a questão de não ser tão atrativo. Talvez porque muitas empresas começaram de forma mais caseira. É aquele microempreendedor que saiu, começou o negócio dele. Pode ser um pouco por isso. Mas tem o outro lado que eu acredito que é o seguinte. Não é legal falar de segurança. Vamos lá, vamos falar de fintech. É legal falar de guardar dinheiro, de investimento, não sei o que tem. Vou falar de... Tem um monte de coisa aí que é legal falar. Legal. Venture Capital, muito legal segurança não é legal falar. Por quê? Porque que momento você tem que falar de segurança? Quando você lembra da insegurança. Então não é algo prazeroso de falar. Mas cabe a nós, profissionais, mudar esse jogo. Então acho que as empresas precisam começar a ajustar essa comunicação. Eu estou ali para te proteger, mas não só no sentido de você ficar lembrando que a gente vive num país inseguro, numa sociedade insegura e tal, mas sim no sentido do quanto você agrega valor, do quanto você pode deixar a vida da pessoa mais feliz, mais ágil, quanto a gente pode resolver problemas de automação, de auditoria, de ganho de performance, de um monte de outras coisas. Então, acho que tem esse movimento. Mas vejo o mercado olhando para isso. Eu falo que assim, eu já fui consultado por casas de análise, casas de research que analisam. Eu já fui consultado por eles para você dar uma entrevista para falar sua opinião sobre uma empresa tal, não necessariamente se já estava listado ou não, porque querem conhecer mais o mercado de segurança. Então, acho que tem aí também uma bola quicando aí para nós, profissionais do mercado de segurança, tornar público e dar mais visibilidade para o nosso mercado. Mas você vê, Adalberto, aquela minha fala sobre a revista, eu acho que a revista é incrível e ainda é pouco divulgada. Tá no mesmo caminho. Talvez está muito nichado, né? Só muito dentro do nosso mercado. Exatamente, né? Muito nichado. E aí esse mercado capitalizado dessa forma acaba gerando também, não necessariamente IPOs de outras empresas, porque nem todo mundo consegue ter um faturamento que justifique isso aqui no Brasil, pelo menos, mas o mercado de fusão e aquisição consequente desse dinheiro na mesa, né? Eu, como uma empresa de segurança específica tradicional, qual dica você dá para quem está querendo aproveitar esse momento e preparar a sua empresa e principalmente se deixar presente, estar na prateleira? Como é que ele se coloca na prateleira da maneira correta para ele participar desse mercado de fusão e aquisição e ser vendido ou fazer uma troca de ações? Enfim, aí tem várias modalidades. Primeiro porque eu acho que esse é um movimento que precisa acontecer, porque o mercado de segurança ele também precisa amadurecer em algumas coisas, que ele está um pouco atrasado em relação a outros mercados. Então temos essa oportunidade de amadurecimento do segmento, e todo mercado que amadurece, ele passa por momentos de consolidações. O nosso mercado, ele até ensaiou algumas coisas, mas não é nada consolidado, né? Você pegar a empresa que mais fatura, sei lá, vou chutar aqui, mas se tiver 1, 2, 3% do mercado é muito, porque é muito pulverizado isso. Então vai precisar de um movimento de consolidação. O ponto é o seguinte, primeiro, eu sempre falo que a pessoa para empreender, a primeira coisa que ela precisa saber para ter chance de ter sucesso, isso é minha opinião, é ela não querer empreender para ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro não pode estar ligado ao sonho de ser empreendedor. São coisas completamente diferentes. Eu assisti um vídeo teu que você fala muito, inclusive isso tem muito a ver com a sua carreira, sobre essas 3 dimensões, dinheiro, pessoas e processos. Eu gostei muito dessa fala tua. E aí é isso, eu falo do saber cuidar de dinheiro, né, saber cuidar de processo e de pessoas, porque é a formação do time.
Mas assim, sabe quando o cara começa um negócio porque ele fala, é o jeito de eu ganhar mais dinheiro, Cara, se esse for a mentalidade principal, tende a dar errado. Então, quando você vai olhar, buscar um processo de fusão, de ser vendido ou se fundir com alguém, e você vê esse movimento de algumas empresas se capitalizando e querendo crescer, é você não ter a cabeça só olhando dinheiro e querer ser oportunista. E aí eu já ouvi alguns empreendedores que chegam e falam, cara, pô, estamos olhando isso porque, pô, GPS fez IPO, então eles estão precisando comprar, então como que eu faço? Cara, primeiro, eu não acho que esse é um caminho legal. Acho de você, não, vou aproveitar que ele está com dinheiro, essa cabeça. Mesmo que talvez no final seja a mesma coisa, mas você partir desse princípio. Acho que antes você precisa fazer uma lição de casa, e é o seguinte, cara, para sua empresa ter chance de ser vendido, ou alguém querer te comprar, ou querer se fundir com você, o primeiro ponto, sua empresa precisa ser boa para você. Porque se sua empresa não é boa para você, sabe aquela coisa de você vai doar roupa e você vai doar uma roupa que tá rasgada? Presta. Cara, não, se ela não é boa para você, não vai ser boa para o outro. Então assim, primeiro, sua empresa é boa para você, ela é rentável, a gestão dela tá bacana, ela tem um público definido. Então, se ela faz sentido para você, eu acho que tem chance de ela fazer sentido para o outro. Tem muito empreendedor que às vezes olha isso como uma oportunidade de se livrar da empresa. Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção. Se ela funciona para você, aí eu tenho um outro cabeça que é o seguinte, você precisa ter a sua empresa sempre pronta para ser vendida. Não quer dizer que você está correndo atrás para vender. Mas o que ela está pronta para ser vendida? Você ter os balanços, você ter os seus números, você saber quanto custa a sua empresa, qual é a sua margem, qual é o seu EBITDA, qual é o seu custo com pessoas, qual é o seu custo de infraestrutura, qual o mercado que você está atuando, para quem você está olhando, o que você pensa para daqui a um ano. Isso a sua empresa está pronta para ser vendida. Então assim, na minha visão, isso é estar na prateleira. Não porque aí a diferença é você chegar e falar, não, eu quero vender minha empresa. Talvez não é isso que é estar na prateleira. Eu acho que o melhor momento minha empresa está pronta para ser vendida. Mas não quer dizer que eu estou ali, eu preciso vender, eu quero vender. Cara, ela está pronta para ser vendida, ela é boa para mim, faz sentido para mim uma fusão ou a venda. Mas também se não ocorrer, não tem problema. Não é isso que vai. Até porque, tem outra coisa que eu penso que é o seguinte... Só tem toda negociação, você só vai fazer uma boa negociação quando aquilo que está sendo negociado, se não der certo a negociação, tipo, o que você está negociando comprar ou vender, se não der certo a negociação, não vai te fazer falta. Isso é fantástico. Porque se você for negociar alguma coisa, que se você não conseguir aquilo que você está negociando, você não vai fazer a melhor negociação. Então, vou comprar um carro. Cara, tá bom. Mas se não der certo comprar esse carro, vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Cara, tem chance de você fazer uma boa negociação. Agora você fala, não, puta, eu quero esse carro. Eu adorei o carro, é a cor que eu quero. Você não vai fazer a melhor negociação. Por quê? Porque você não vai comprar pelo menor preço, porque na hora que você fala, cara, não posso perder esse negócio. Você vai lá dar uma negociadinha, mas já fecha. Porque você não pode ficar sem aquilo. Que é o caso quando você tem uma empresa que de repente ela não é lucrativa ou ela só te dá dor de cabeça, tá doido para se livrar dela. Você tá querendo se livrar. Você não vai fazer o melhor negócio. Né? Então, assim, acho que o ponto, para resumir, 2. Primeiro, não fica pensando só em é oportunidade, o outro está com muito dinheiro, então vou fazer ele me comprar porque ele está com dinheiro. Não, precisa fazer sentido para ele, para você. E o outro é a sua empresa estar preparada para ser vendida a qualquer momento. Que basicamente é você estar organizado. O cara te pedir as informações e aí você não tem. Tipo, você demora 3 meses para levantar as informações. Cara, então você não está preparado para ser vendido. Você não sabe quanto custa a sua empresa, não sabe... O que não está nada errado. Mas assim, cara, talvez você só está antecipando. Então volta, organiza... Faz a lição de casa. Depois você volta a... Uma pergunta. Hoje você tem quase 100 empresas que foram adquiridas, pelo menos startups. Essas são as informações que chegaram até mim, né? Como que você identifica essas empresas e são todas necessariamente do ramo de tecnologia? Tá, vamos lá. Hoje eu tenho basicamente 4 empresas que eu sou sócio e que atuo nelas fazendo alguma atividade de fato como funcionário delas. Que é o CT Hub, é o Seg Summit, a BHC Sistemas, que é uma empresa de projetos, e a Bicon, que é um fabricante de um equipamento que chama gerador de neblina, que é um equipamento que tampa a visão de um determinado ambiente. Além disso, eu
faço investimentos em startups. Ok. Então, são startups que eu investi dinheiro ou intelecto, ou os dois, com o objetivo de acelerar elas. Eu faço parte da Bossa Invest, que é uma venture capital. Então, são empresas ainda que não têm nem números necessariamente. Então, lá a gente busca investir em empresas do early stage, que a gente fala, mas não no early, ou seja, aquela que depois que ela já tem um MVP já tem algum validado, número, já tem faturamento, se tiver break-vado bom, mas também não que seja obrigatório. Então, a gente olha para esse tipo de startup. Todas, obviamente, elas têm tecnologia, porque a startup tem que ter tecnologia, mas não são só do mercado de segurança. Então, lá... tecnologias outras também fazem parte. Exatamente. Aí tem fintech, tem diversos outros segmentos. Na Bossa, eu sou conselheiro, faço parte do conselho administrativo, além de investidor, e sou líder de um fundo que a gente criou só para investir em startups do mercado de segurança. Aí, neste pool... a gente só investe em startups do mercado de segurança. Que até foi também uma provocação que eu me fiz e depois fiz a eles, querendo fazer o mercado de segurança ser mais visível. Porque é aquilo, me incomodava também, estando lá, investindo em startups, tinha um fundo para fintech, um fundo para agrotech, para legal tech. Mas nenhuma para empresas de segurança. Segurança é a mesma coisa, você vai numa rodinha conversar, os caras acham que é antivírus. Então, eu me provoquei a isso, e aí até o pessoal devolveu e falou, não, tá bom, então arruma ali um dinheiro com as pessoas que queiram investir, ou seja, devolveu para eu buscar dentro do mercado de segurança as pessoas que queriam investir na coisa que só estava na ideia, consegui levantar esse capital com algumas pessoas do mercado, e aí a gente abriu o fundo. Hoje a gente tem 3 startups investidas, nossa expectativa é chegar em 10, e fica até o convite para as startups que queiram escrever, porque a gente está buscando, que tem muita que a gente escuta. No ramo de segurança eletrônica. Segurança eletrônica. Basicamente, a tese é olhar para sistemas de vídeo monitoramento, sistemas de alarme, sistemas de controle de acesso, detecção de incêndio, nuvem, inteligência artificial, analíticos de vídeo, LGPD também, a parte de drones, então e cibersegurança também, então a gente abriu um pouquinho o leque. Então o anúncio é esse, empresas que estejam desenvolvendo soluções nessa área, procurar? Pode bossainvest.com, lá tem como você se inscrever a sua startup, ou também pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, no LinkedIn, @adalbertobenhaja para repete, Adalberto, o nome Bossa? bossainvest.com. Então, lá tem um ponto lá para você submeter a inscrição da sua startup, ou também pode mandar mensagem para mim no Instagram, LinkedIn, @adalbertobenhaja, que também eu posso dar esse direcionamento. Lá a gente então busca startups que estejam numa fase early. Os nossos cheques vão variar de R$200 mil a R$1 milhão para startups aí, para isso ser de torno de 2% a 5% da startup. Mas a Bossa sempre gosta também de investir junto com outras venture capital, então mesmo que de repente tenha uma rodada um pouco maior, a Bossa entra com um pedaço, outra entra com outro pedaço, mas que esteja olhando o mercado de segurança. O nosso comitê que a gente tem formado de investidores são de profissionais que estão nesse segmento, então a gente consegue ajudar, a gente se reúne mensalmente com as startups investidas para trocar ideia, mentorar mesmo, ajudar com conexões, esse é o objetivo. A gente está sendo bem rigoroso, confesso, que a gente já teve muita startup que a gente ouviu, tudo mais, passou pelo crivo de um monte de gente, mas a gente, de repente, na hora de investir, a gente segurou. A gente está sendo bem cauteloso nisso, mas até para, de fato, aumentar a chance tanto de retorno para os investidores, quanto também de visibilidade para o nosso mercado. Como que eles estão trabalhando com inteligência artificial? Cara, eu falo assim, inteligência artificial, tem muita gente olhando, tem muita gente querendo, mas tem pouca gente sabendo o que fazer com ela de fato. Principalmente no ramo de segurança eletrônica. Então, no ramo de segurança eletrônica, eu acho assim, tem muita gente falando, mas pouca gente sabendo o que fazer, né, com inteligência artificial. Por exemplo, sei lá, né, o Nicolau está aqui, mas a gente se fala bastante sobre a NoLeak e tal. É uma das poucas que está fazendo num caminho certo. De um caminho direito, certo? Isso é fato, tem que ser dito. Além disso, a gente tem algumas empresas olhando, mas eu vejo que talvez o caminho vai ser até mais
empresas de outros segmentos virem para o nosso, do que as empresas do mercado de segurança fazerem algo que use inteligência artificial para fazer andar. Talvez a gente precisa... E não tem nada errado nisso. Eu acho super certo, cara. Você poder abrir espaço para pessoas de outros segmentos, sei lá, às vezes olhar e trazer soluções para o nosso mercado. Por quê? Que a inteligência artificial, ela resolve muita dor no mundo da segurança, isso é fato. O que falta, talvez, é envelopar melhor os produtos. Contribuindo um pouquinho nessa discussão. Realmente, a maior dificuldade é justamente essa produtização. Inclusive, por isso a provocação do e agora, né? E agora? O que a gente vai fazer com isso? E a grande dificuldade é você entender como usar de fato a inteligência artificial. Quando eu falo de inteligência artificial, não é analítico de vídeo só. De fato, machine learning, deep learning, redes neurais, entendendo o que está se passando ali naquela imagem com o máximo do que a gente tem hoje acessível no mercado. Mas aí talvez, aí é minha opinião, eu acho que, concordo contigo, que devem vir outras empresas de outros mercados para o mercado de segurança trazendo soluções de tecnologia, mas por uma questão do tamanho do mercado. Você precisa ter no conceito de startup, né, o que a gente chama de beachhead market, né, de mercado inicial, mercado cabeça de praia, por onde é que eu vou invadir primeiro, que seja consistente o suficiente em termos de tamanho para justificar a gênese de um negócio nesse beachhead market. E convenhamos, de fato, historicamente o nosso mercado de segurança ele não é tão grande assim para poder viabilizar alguns negócios, né? Então eu acho que é até natural que outras empresas de tecnologia venham para o mercado de segurança, porque esse não vai ser o beachhead market dela. A gente vai olhar elas como benchmark mesmo e depois, né? Enfim. Esse vai ser o segundo, terceiro, quarto mercado que aquela empresa vai acessar. Só para concluir, e é interessante ainda vinculando aquela questão da bonança de mercado, né? Eu acho que justamente agora a gente começa a ver uma etapa de mercado que os VCs, né? O dinheiro de venture capital tá olhando com muito mais critério se a empresa de fato está gerando caixa mesmo ou não. Essa passou a ser uma exigência que não era. Que não era. Antes era, tem um cheiro de mercado, tem um cheiro de caixa aqui no longo prazo. Nos últimos, eu diria, 18 meses, 2 anos, se brincar, o mercado foi muito duro nesse sentido, de que não me interessa. O que interessa é, tá gerando caixa ou não tá gerando caixa. Verdade. Esse é até o mercado amadurecendo. Era necessário isso, embora todos os investidores precisam reconhecer que erraram. A gente errou nisso talvez ficou muito achando que estava muito fácil você descobrir o próximo Uber, o próximo, né? E talvez isso fez... E pouca gente se especializando para investir. Seria uma influência de fora? Porque isso acontece muito lá fora. Estados Unidos, a gente vê isso acontecendo. Não tenha dúvida, né? A gente é bastante influenciado, não tenha dúvida. Não, com certeza, assim, não que a gente simplesmente copiou. Não, a gente olhou lá fora, entendeu que fazia sentido e vamos fazer. E aí, obviamente, muita gente com pitch bom, muita gente com discurso bom, né? Essas coisas vão potencializando. Tem lance de modismo, não tem jeito. A gente adora, o ser humano adora seguir um efeito manada, né? Então, tipo, vira e mexe, tem um modismo, vai atrás mesmo, não tem jeito. Só que assim, essa conta chegou. Também teve assim, no começo da pandemia, a gente viu muita startup explodir, muita startup quebrou, porque não tinha um negócio consolidado, etc e tal. Mas muita startup avançou muito, porque tudo que era serviço com base tecnológica, o mais virtual possível, fez muito sentido. Então, muita startup deu uma explosão. O mercado de corp começou a olhar, então a gente viu Localweb, Magazine Luiza, tudo comprando startups, pagando bem, trazendo. Então, tipo, ajudou ao modismo, ao que estava acontecendo lá fora, ajudou a você falar, cara, vamos nessa que tá com tudo. E aí os cheques começaram a ficar cada vez maiores, mesmo com as startups com valuation lá na lua. Mas é bom que aprende. Lógico que alguns estão aprendendo ou aprenderam com um custo muito alto, né? Muito interessante quem se vendeu por bom pitch, né? Por bom pitch. Tem muita gente que se vendeu só por bom pitch. Mentoria, você falou sobre modismo. Quando que a mentoria
para essas empresas, para o mercado em geral, é apenas modismo e quando é revolucionário? Você quer um mentor por excelência. Legal. Eu acho que é o seguinte, talvez esse lance de ser por moda parte muito mais do mentor do que o mentorado. Eu acho que tem muito mais o mentor que quer se tornar uma celebridade em vez de fato contribuir com o crescimento de um ecossistema. Tem muito mentor que vai lá, se oferece para dar mentoria, para dar apoio, mas no fundo que ele quer é tirar fotinho e tal, postar no Instagram, no LinkedIn dele, etc e tal. Por quê? Não quer só por oba-oba, é porque ele entende que essa é uma estratégia para ele se expor e com isso aumentar a chance dele de network, de negócio e tudo mais. Beleza, tá válido isso. Tem que ver só o quanto ele de fato contribuiu com o mentorado. E tem também o mentorado que ele corre atrás de um mentor também só para tirar fotinho e dizer que é mentorado por aquilo, porque falar, se eu sou mentorado por esse cara que tem uma visibilidade, quer dizer que esse cara acredita no meu negócio. E às vezes não necessariamente, né? Você pediu uma mentoria, ele te apoiou e talvez a mentoria dele foi para dizer que seu negócio estava totalmente errado, né? E só isso. E só isso. E parou por aí. Então, de novo, a internet traz esse viés que não tem de errado, né? A internet não tem nenhum problema com a internet. O problema é como nós conduzimos. Então, tem um pedaço disso, que eu não acho que é um pedaço tão grande, mas tem um pedaço relevante. Acho que do outro é o seguinte, o empreendedor, ele ter na cabeça que é importante ele estar próximo de pessoas boas, muito boas, isso para qualquer fase da vida faz sentido para todo mundo. Mas é você conhecer direito o seu negócio para você saber onde que você precisa de apoio. Depois que você descobriu aonde você precisa de apoio, você buscar quem já fez aquilo que você está precisando de apoio. Não adianta a mentoria de uma pessoa perdida. Uma pessoa que não fez aquilo ainda. Aquela pessoa, não, mas ele fala bem, ele não sei o que tem. Mas ele já fez, ele já, em algum momento da vida dele, ele já fez isso que ele está te falando. Porque senão, talvez, beleza, vai ser um papo, vai ser uma troca de ideia, mas para mim a mentoria, essa é a diferença de mentoria para coach, para consultor, que para mim todos são válidos, mas são propósitos diferentes. O mentor, para mim, ele parte do princípio, não existe curso para ser mentor, não existe formação para ser mentor. Para ser mentor, você precisa ter feito. Eu gosto sempre de fazer vínculos com episódios anteriores, até convidados anteriores. Você agora fez 2 vínculos fantásticos. Um com o Demi Getko, que a gente trouxe recentemente, legal, que é considerado um dos construtores da internet do Brasil, né? Ele fez a primeira conexão TCP/IP do Brasil com os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, imagina como é que não foi o desafio disso lá, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E quando a gente estava conversando sobre regulamentação, vamos limitar, não vamos limitar a internet, veio justamente essa questão que foi uma questão que você trouxe, que peraí, a internet é para ser livre. Sim. O que a gente tem que regulamentar são as pessoas e os produtos que estão construindo sobre aquilo ali. Então, é isso que o problema tem que... não é a internet, o problema somos nós, a gente que vai lá e polui ela. O problema não é a mentoria, mas sim exatamente as pessoas que estão adquirindo. O mentor que está com outro interesse ou o mentorado que está com outro interesse. Agora, porque o foco porque alguém que já fez. É porque, por exemplo, então vou falar por mim. Eu mentoro, mas mentoro nas coisas que eu já fiz, porque é onde eu me sinto bem e eu acredito que eu contribuo. Então tem muita coisa que eu consigo mentorar e tem muita coisa que, cara, eu não vou mentorar porque não sou a melhor pessoa para falar disso daqui com você e falo às vezes para o empreendedor. Naquilo que eu vou mentorar, eu me baseio naquilo que eu já fiz, certo e errado. Não quer dizer que eu vou mentorar só naquilo que eu fiz certo. Porque, de repente, eu já fiz errado, eu já quebrei a cara e aí aprendi qual é o certo. Então, agora eu posso chegar e te falar qual é o objetivo. Você, talvez, não precisar quebrar a cara para aprender. Eu já quebrei. Então, se eu quebrei a cara e aprendi, beleza, para mim já foi bom. Se eu puder fazer com que vocês dois acertem sem quebrar a cara... melhor. Cara, a gente contribuiu com a sociedade, com os negócios. Porque tem uma parada que eu falo que é o seguinte, riqueza, para mim, riqueza é um bem infinito. Para eu ser rico, você não tem que ser pobre. Porque não é que a gente existe uma quantidade X de dinheiro no mundo, então se eu peguei muito, o outro tem pouco.
Eu não acredito. Eu acredito que dinheiro é infinito. Os povos antigos pensavam assim. E dinheiro é infinito. Dá para todo mundo ter muito dinheiro. De verdade. Hoje no jeito que as coisas estão orquestradas, montadas no capitalismo, sem dúvida. Então fica o vínculo do episódio do Demi. Eu vou deixar um link para o episódio do Demi, que foi ao ar pouco antes do que esse. E outro episódio mais anterior, que é o do Márcio Kogut. Márcio Kogut falou justamente sobre isso, sobre o empreendedorismo de palco, né? Sim. Cuidado com o empreendedorismo de palco, é isso daí. Até eu escrevi um livro, O Sequestro da Segurança, junto com o Antônio Neves, onde basicamente a gente tinha um sonho de escrever um livro, não somos assim escritores, é o único livro que a gente fez, a gente lançou no final de 22, que basicamente, qual o objetivo? Eu conto minha trajetória de empreendedorismo, o Antônio Neves de intraempreendedorismo, que é o empreendedor, mas no CNPJ de outra empresa. Mas no fundo, tirando outros propósitos do livro, o final do livro, o objetivo é, ao acabar de ler, a pessoa definir se ela quer empreender ou intraempreender. O que ela tem que fazer é um dos dois. Porque às vezes você vai para a internet, na internet começa a te vender que para você ser feliz, para você crescer, é só empreender. Quase que, se você não empreende, você é um fracassado. Exato. Cara, e não tem nada a ver com isso. Né? O que você precisa é o que você precisa é ter atitude empreendedora. Isso você tem que ter. Se você não tiver atitude empreendedora... Até no intraempreendedorismo. Exatamente. Só que você pode ter atitude empreendedora no CNPJ de outro e tá tudo certo. E aí no livro a gente traz exatamente isso, que o Antônio Neves é um cara que sempre quis empreender no CNPJ de outro. Ele não quer ter o CNPJ dele. E aí a gente mostra no final que é isso, cara. E você vai conquistar o que você quiser. Tanto dinheiro, quanto status, quanto posição. Nos dois dá para conquistar as mesmas coisas, entendeu? Agora, você fala muito sobre você é a sua marca, né? Você sendo a sua marca. Eu até amplio isso um pouquinho mais, olhando a sua carreira, a sua posição, principalmente nos últimos, eu diria nos últimos 3 anos, talvez, da sua carreira, 3, 4 anos, que você literalmente, eu diria, talvez você não é somente uma marca, você é uma empresa, e que concentra, você acaba sendo o hub de todas essas empresas, de todos esses negócios que você gere. Como é que funciona essa gestão de tudo isso? Entra em colapso sendo só uma pessoa física, ou de fato você faz essa administração da pessoa física como uma pessoa jurídica? Como é que você coordena isso? Que eu acho que já está num nível que começa a complicar se for só na pessoa física. Cara, essa é uma ótima pergunta, até porque eu vou te falar que talvez nos últimos tempos, cada vez que você me perguntasse uma vez por mês, eu te responderia cada mês uma resposta diferente. Mas não quer dizer desfazendo, é porque é uma construção. A resposta eu acho que vai melhorando, porque parte disso eu planejei, parte disso eu fui provocado e aí falei, agora eu vou fazer, e parte disso o destino que fez acontecer. Então assim, meu primeiro negócio eu comecei com 17 anos, sem nenhuma estrutura, vim de família que nunca empreendeu, sempre estudei em escola pública, sem dinheiro nenhum, comecei o negócio, com 19 anos ganhava muito mais que meu pai, então era um menino prodígio, com 23 anos quebrei. Aí voltei a ser o desempregado com 23 anos, ou seja, fiquei pior do que antes, né? Porque com 17 eu era desempregado, com 19 eu virei um menino prodígio e ganhava mais que o pai. Com 23 eu fui desempregado com 23, ou seja, pior do que, né, então, foi aí que eu aprendi muitas coisas, como principalmente essa parte de cuidar de dinheiro, cuidar de pessoas e processos. Vou para o mercado, trabalhar em algumas empresas de segurança, conheço o mercado de segurança, me apaixono, e aí, mas querendo empreender de novo, em 2008 eu começo a BHC, que é a empresa que eu tenho há 16, vamos fazer 16 anos agora em agosto. E eu sempre me dediquei extremamente a ela. Eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair. Então, ela me deu muita bagagem porque eu construí tudo do zero com ela. Os processos, tudo. Então, hoje, por exemplo, lá a gente fala que é a bíblia da empresa, que é o manual de processos. Tem todos os processos da empresa, tem mais de 300 páginas. Se a pessoa entrar hoje na empresa e querer saber como que pede férias, cara, não precisa falar com ninguém. Você vai lá, procura, tá lá, etc e tal. Isso tudo foi construído, foi criado, e talvez eu tinha a cabeça de, cara, eu estou criando a empresa para ser lucrativa, ser perpétua, e é isso que eu quero fazer. Aí em 2017,
acontece duas coisas que me provocaram a mudar. Uma foi que eu comecei a ser procurado por LinkedIn, por alguns estudantes que estavam na faculdade e tudo mais, que estavam começando o negócio e sei lá o que viram no meu perfil, que pediam para bater papo 20 minutos, meia hora, para ouvir sobre o mercado de segurança, que eu acho que estavam olhando nisso. E aí teve 2, 3 que me marcaram bastante, assim, um até fez um exit depois e tudo, mas eu só bati papo com eles. Para mim, eu estava batendo papo com 3 carinhas de 24 anos. E aí me provocou a entender, cara, o que é mentoria? Porque eles me procuraram e eu vi que eu conseguia contribuir. Principalmente até o lance de ter quebrado a empresa, que era um lance que eu tinha meio vergonha de falar, porque eu achava que isso era uma coisa ruim. Virou isso um é trunfo. O que eles queriam. Virou um trunfo. E aí eu vi que, cara, é verdade, eu posso falar disso, nem pela questão de ego, né? Não é pelo ego, é porque, cara, fez sentido pros caras. Legal. Então, aí eu falei, cara, eu preciso aprender mais o que é mentoria, porque startup está consumindo mentoria. Eu falei, cara, eu preciso aprender o que é startup. Isso foi no final de 17, 18. Preciso conhecer o que é startup. Beleza, fica aqui. Paralelo, a gente estava precisando fazer algumas melhorias e mudanças na BHC, eu contratei uma consultoria que ficou lá uns meses, entrevistou todos os colaboradores, entrevistou eu, meu sócio, alguns clientes para ajustar e dar algumas sugestões do que a gente estava vivendo. E aí, quando eles vieram apresentar as sugestões, vieram com algumas coisas, e falaram lá 40 minutos, um monte de coisa a gente implantou, outras não, umas deram certo, outras não, enfim. Mas teve uma frase que me marcou muito ali. E eles falaram assim, cara, vocês têm um avião de caça fazendo voo comercial. Tá, mas o que é isso? E aí foi eles que provocaram. Falaram, Alberto, acho que a visão que você tem do mercado de segurança, a propriedade que você fala, etc e tal, você é um avião de caça que está fazendo voo comercial. Você precisa falar isso pro resto, o resto precisa te ouvir, aí com isso você vai levar a marca da BHC, etc e tal. E aí foi onde eu me provoco, porque eu sempre fui um cara extremamente low profile, zero interesse de exposição, só que assim, uma coisa que eu faço se tem alguma coisa para mim que faz sentido, cara, eu foco e vou atrás e tô nem aí, entendeu? Então, me acontece isso, eu fico aquilo, cara, avião de caça, avião de caça, avião de caça. E aí, startup. Aí, fazendo algumas conexões, falam que existe o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, que acontece em Lisboa, etc e tal. Às vezes, lá fala de startup, falei, vou para lá então. E aí, fui para lá. E aí, lá, conheço o João Kepler, aí, coisa do destino, de conhecer ele falando de startup, aí voltei, comecei a investir em startup. Aí, começou uma sequência de coisas. Aí, eu consigo começar a estruturar a BHC para ela, de fato, ter o Adalberto, mas não depender do Adalberto. Quando ele fala que eu fazia voo comercial, significa que a empresa era dependente de mim. Então, a empresa quase que não tinha falhas. Só que o quanto consumia de mim era surreal. Assim, a gente quase que não tinha um projeto que se estimou gastar 10 mil e gastava 10 mil e R$1. Não tinha isso na BHC. Estimou 10, gasta 10, cara. Era tudo nos detalhes. Só que o consumo que tinha de mim, a conta não estava fechando nesse sentido. Porque a gente era muito esforço. E talvez eu estava até atrapalhando a empresa, segurando ela de ter a sua vida própria e tudo mais. Os processos, a organização dos processos revolucionou isso. Extremamente controlado, porém muito dependente de mim. Tipo assim, dependente que eu tivesse ali a todo momento. E aí começa um trabalho de, cara, preciso começar a... E aí vem as coisas do destino, aí beleza, aí a Bossa, aí começa a investir na Bossa, aí começa a me conectar com as pessoas de startup, ou seja, aí sem perceber muito eu começo a ter a chance de falar para outras pessoas, as pessoas começam a ver que faz sentido o que falo, começam a te convidar para outras coisas, aí vem o CT, aí, me torno sócio do CT, vem pandemia, começa a live. Mas só para entender, você tinha uma empresa muito rigorosa nos processos, independente do bem-aja. Agora você tem a mesma empresa que continua seguindo os processos, mas não é tão dependente do bem-aja. Qual que foi a virada de chave? Eu acho que a virada de chave foi, os processos talvez eram muito impostos e não as pessoas acreditarem que ele era o melhor. E o segundo, no fundo, os processos sempre tinha um ponto em comum ali, que era um validador, um auditor. Hoje não precisa mais. Que era eu. E aí eu também aceitar que às vezes é muito mais vantagem você deixar errar. Ok? O problema não é errar. O problema, eu falo, é errar de erros não inéditos.
errar de coisas inéditas, cara, faz bem. Então, passou por um aprendizado meu, assim, de terapia mesmo. De delegar. Então, assim, foi um processo, cara, que aí eu comecei a olhar o todo, sabe, Nicolau? Assim, tipo, sabe, eu como mente, como ser humano, como profissional. E aí, lógico, começaram a surgir oportunidades que eu também me joguei para elas, que é o caso, pandemia. Puta, pandemia, eu acordava, sei lá, 6, 7 horas a gente se conectava, porque a gente tava aprendendo a fazer live. Aí, 8 horas entrar no ar, ficava até as 9 sai o celular já cheio de mensagem, aí BHC, aí a bossa no momento de que as startups tudo sofrendo, então, puta, uma demanda muito grande de mentorias, startups perdidas, querendo gente para conversar, e aí eu me joguei, puta, eu ia dormir todo dia, meia-noite, assim. Eu falo, na pandemia, eu não abri Netflix, só para ter, assim, de verdade, de nenhum momento, porque era o dia inteiro. Então, assim, aí entra um esforço, e aí as oportunidades começam a surgir, porque aí você começa a se conectar com as pessoas começam a te enxergar melhor, e aí você começa a ter mais oportunidades. Mas aí exige uma coisa absurda, que é uma organização. Então, hoje eu entendo que eu consegui criar uma metodologia de organização que, puta, funciona para mim. Cara, eu falo organização desde e-mail, mensagem, de não sei o que tem e tal, de tipo, foco no que é prioritário. Então, por exemplo, tipo, tô aqui. Então, hoje a gente marcou tal horário. Cara, nesse horário, eu tô aqui. Beleza, acabou aqui, provavelmente já tem uma outra reunião, aí desconecto aqui, vou para lá. Então, eu hoje tento trabalhar o seguinte, tudo que tiver que ser de ter que armazenar informação, por exemplo, eu marquei com você de a gente se falar daqui uma semana, ou eu tenho que... Isso eu jogo para tecnologia. Então, isso eu vou usar aplicativo, ferramenta, ou tá no meu note, ou tá no meu celular. Para minha mente, tentar se preocupar o máximo possível só com o que eu estou fazendo agora, para eu entregar na melhor qualidade possível, e com decisões estratégicas. Então, é nisso que eu estou caminhando, e aí controlando o meu tempo. Agora, quando eu falo de ecossistema, porque aí você tem um monte de negócios. Primeiro também que é um ideal de vida, eu me encontrei assim, tá? Então, assim, tipo, talvez não era mirado isso, mas quando eu faço esse movimento, e aí começo 4, 5, 6 negócios, eu me encontrei. Então, tipo, hoje eu acho que eu sou mais produtivo antes, de cara, só por estar mais feliz que antes. Só por estar mais feliz que antes, eu já sou mais produtivo. Ok? Mesmo tendo muito mais BO para resolver, mas hoje eu estou mais feliz assim. Então, me encontrei assim. Eu acho que eu impacto mais as pessoas, a sociedade, isso me motiva. Mas o outro é fazer negócios que se conectam. Então, assim... É aquilo que eu falei, o CT Hub fala com o Seg Summit, que fala com a Bar, que fala com a BHC, que pode falar com outro negócio, tipo assim, então você consegue, por exemplo, eu consigo hoje numa reunião, isso tem acontecido frequentemente, que eu falo de 3 empresas tranquilamente. Aí para fechar o ciclo que é intro de ser uma marca, que aí o que eu tento trabalhar e me policio muito para isso, que eu falo, eu venho de uma família que nunca empreendeu, o meu pai sempre falava que, cara, arruma um emprego, trabalha 36, 5 anos, se aposenta e vai ser feliz. E isso foi o que eu fiz o contrário, porque é o que eu acreditava. Mas uma coisa que, para mim, foi a maior lição que eu carrego, que vem do meu pai, é o lance da honestidade e transparência. Então, o que eu quero dizer com honestidade e transparência? Você pode ter 4, 5 negócios, mas uma coisa que não acontece, e aí é o jeitinho, então, de repente, então, por exemplo, sei lá, uma empresa minha compra dessa daqui, ela tem um esquema para... Cara, isso é proibido, assim, tipo assim, sabe? Então, isso eu separei as estruturas de um jeito que isso não acontece. Aí você cria uma marca disso, porque aí o mercado precisa confiar nisso. Porque senão você tem 4, 5 negócios, o pessoal fala, cara, então eu não vou falar com... Eu falo aqui, esse negócio já tá... Não, cara, são coisas completamente diferentes. E eu tenho sentido, a Baicon é a última empresa que eu adquiri um percentual dela no ano passado, e hoje, basicamente, o cliente da Baicon é o concorrente da BHC. E eu tô colocando muito à prova isso. Então também entra um outro ponto. Eu nunca tive medo de colocar à prova as coisas. De tipo, aquele negócio de, vou colocar à prova e de repente... Não, dane-se, vamos colocar à prova. Vamos ver o que o mercado fala. E pô, eu tenho tido uma recepção
muito legal, assim, das pessoas, porque elas sabem que não existe confusão, elas sabem que não existe privilégio de um negócio para o outro. Para fechar esse assunto, teve um treinamento, esse caso real, a Bicon foi fazer um treinamento sobre geradores de neblina na BHC, para a BHC revender o produto para os clientes dela também, assim como um vendedor da BHC perguntou pro cara da Bicon que estava dando treinamento. Eu não estava na sala, porque cada vez mais o que eu tenho feito é não estar no operacional dos negócios, para não me envolver. O vendedor da BHC perguntou pro rapaz da Bicon que estava dando treinamento. Cara, como funciona registro de oportunidade? Porque se eu chegar num projeto, como saber que eu que estou... Sim. Aí depois ele falou, pô, mas fica tranquilo, pô, até pelo Adalberto. Ele falou, não, cara, como assim? Tipo assim, é natural as pessoas saberem que não existirá nenhum privilégio. É natural, cara, não existe, não vai existir. São empresas diferentes, cabeças diferentes. Então, assim, eu acho que passa isso por ter construído a marca. Só que assim, construir a marca não vem porque você simplesmente criou uma marca e... Não, a construção de marca para mim é você ir fazendo aquela coisa tanto tempo, todo mundo sabe que você faz desse jeito, logo a sua marca. Uma coisa que você chama o técnico gambiarreiro lá, que só faz gambiarra. Ganha marca. Ele ganhou a marca de ser gambiarreiro. Mas assim, não é que ele acordou e falou, vou ser o gambiarreiro. É que ele ficou fazendo gambiarra, uma hora virou a marca dele. E aí eu faço o vínculo com a Bicon, né? Você sabe que ele também agora a última posição que o Adalberto assumiu é de Chief Visionary Officer. Já tinha ouvido falar desse posto? Nunca. CVO, é um novo C-level que começa a surgir aí, talvez, dentro das empresas, né? E aí, fala um pouquinho disso, dessa posição de... Legal. Qual que é o desafio? Na verdade, você está olhando como um visionário, você está trabalhando no horizonte de segundo nível de inovação, ou primeiro nível, ou terceiro nível, vou disruptar o negócio. Como é que funciona isso e esse desafio agora? Bom, vamos lá. Primeiro... a gente sempre se preocupar em fazer benchmark, que é olhar o que os outros estão fazendo. Eu gosto de olhar isso. Eu sempre defendo que inovação não é você criar algo do zero. Inovação é você melhorar o que existe, né? Criar algo do zero é invenção, né? E eu acho que as maiores oportunidades estão na inovação e não na invenção. Para mim, eu acredito que eu vou melhor inovando do que inventando. Então eu olho muito o que os outros estão fazendo mesmo. Para aquilo que estão fazendo bem, eu vou copiar, fazer igual, melhorar e etc e tal. Então vi alguns executivos falando de se tornar CVO. O João Kepler mesmo foi um exemplo desse. Ele encerra a posição dele na Bossa como CEO e ingressa como CVO. E aí fui estudar o que era esse CVO. Basicamente é uma função que está no C-Level. Nos Estados Unidos existe há mais de 15 anos, mas é pouco usual. Tem sido mais utilizado agora nos últimos 4 anos, 3 anos. O objetivo do CVO é ele conseguir olhar o amanhã, porém dominando o que a empresa faz hoje, sem se envolver no dia a dia da empresa que faz hoje. Porque quando você fala de um cara que só vai olhar o amanhã, é um problema, porque ele pode virar um visionário que olha o amanhã, mas assim, cara, mas o que você está olhando para a empresa fazer amanhã? A empresa tem condições de fazer isso? Utopia. Aí vira utopia. Então assim, cara, você precisa dominar o que você tem hoje. Então o CVO para mim, tem sido assim. E quando eu estudei, eu falei, cara, esse é o cargo ideal para ser na Bicon, porque exatamente esse papel. Eu domino a operação, porque tanto é que os 6 primeiros meses eu fiquei na operação, ajustando o processo, etc e tal. Então eu domino a operação, domino o mercado, entendo o público e tudo mais, mas eu não vou estar na operação, eu não vou saber quem é o cliente X ali, qual é o preço, não é isso, mas eu domino, eu sei as limitações, as qualidades da empresa, onde a empresa sonha chegar. Então agora da porta para fora, eu vou olhar como a gente faz a empresa chegar nisso daqui. Porque o CEO, isso era um papel um pouco do CEO, mas não dá.
é desumano. O CEO, ele precisa olhar e fazer o hoje andar como um relógio. A lida do dia a dia, o excesso de trabalho retira imediatamente a criatividade. Cria crenças limitantes, Verdade. sabe? Então, assim, o CVO, ele precisa olhar para fora, liberto dos BOs do dia a dia do negócio, mas sabendo das limitações da empresa para ele não fazer utopia. É um pouco isso. E aí tem um outro lado que eu acho que cabe bem ao CVO, que é a questão institucional, conexões, parcerias. Então, o olhar o amanhã não é só pensar no produto inovador, absurdo que você vai lançar daqui a um ano. Mas sim você... como que você pensa no seu amanhã. Às vezes o seu amanhã não vai ser criar um produto mega inovador. E sim, de repente, é uma parceria que você vai conectar o seu negócio com outro negócio que, cara, vai te dar mais 5 anos de mercado aí, entendeu? Então, esse é o papel. E aí, no caso da Bicon, que o nosso produto é o gerador neblina. O gerador neblina, ele é um produto, ele vai ligado aos sistemas de segurança. Quando acionado, ele solta uma neblina que preenche, inunda o espaço com uma neblina que impede a visibilidade. Esse é um produto extremamente desconhecido das pessoas. Eu mostro o vídeo para as pessoas, eu tenho mostrado, o pessoal olha e fala, caramba, existe isso? E começa a fazer um monte de perguntas simples até, que são naturais porque as pessoas não conhecem aquilo. Ah, mas é tóxico? Deixa resíduo? O cheiro? Beleza, são todas perguntas super fáceis de responder para quem domina o produto, quem domina a solução. Mas ninguém sabe, inclusive até no nosso mercado. Então, eu como CVO vou ter o papel que é criar a cultura. Não só futuro, presente também. Porque assim, cara, é saber que existe isso. Onde pode ser aplicado. E aí desenvolver parcerias. Porque assim, é um produto que sozinho não faz nada. Em conjunto, cara, ele pode fazer muita coisa. Então, legal, qual a parceria que eu monto isso com a empresa com inteligência artificial para, de repente, com a câmera detectar e aí poder disparar o analítico. Uma proteção perimetral, enfim. Fantástico. Então, esse olhar para fora, penso que o CEO ou um diretor executivo, ele não vai conseguir fazer porque vai faltar tempo e cabeça mesmo para ele fazer. Concordo. Total. Eu desprezo do operacional, eu vou precisar conseguir fazer isso. E aí vai casando com o que eu quero tender a fazer nos outros negócios também. Assim, na BHC eu estou treinando, meu sócio ali, ele tem todo um planejamento para que ele assuma ser o CEO do negócio. Então, assim, lógico, aí a gente vai ajustando a maturidade dos negócios, quanto eu também vou aprendendo a fazer essas coisas. E aí também é bom que virou marqueteiro também, né, cara? Porque a gente tem que pensar nisso. A gente precisa marketizar, a gente precisa pensar em exposição. E aí, quando eu comecei a estudar CVO e tal, casou com tudo isso que eu falei até agora e falei, cara, e ainda tem uma oportunidade aí. A Bicon é hoje oficialmente a primeira empresa do mercado de segurança eletrônica a ter um CVO. Ponto. Isso é verdade, entendeu? Então é uma chance de você marketizar também, que é importante. Você torna a sua marca visível, as pessoas vão falar de você, que é o caso. Por exemplo, a pergunta sobre o CVO, desde março que a gente anunciou, cara, no mínimo uma vez por semana eu estou respondendo sobre isso. Legal, estou falando da marca, estou falando de mim, estou falando da Bicon. Que bacana. Tudo certo. Adalberto, caminhando para o final, eu gostaria de abrir um espaço para você falar sobre as novidades das suas empresas, ou até mesmo do CT Hub para 2025, 2024, 2025, e um pouco também sobre o CT Clube, que a gente acabou não falando, e eu achei interessante a ideia. Você pode dar uma... Legal. O CT Clube, ele na realidade ele é um braço do CT Hub, mas assim, vamos dizer assim, um serviço do CT Hub, que a gente está numa fase, o CT a gente está no modelo de reformulando algumas atividades lá. A gente trouxe o Thiago Pavani como head da operação, então ele está mudando bastante coisa lá para a gente dar uma dinâmica, porque é aquilo. A gente viveu um momento focado em ser o mercado presencial, vem a pandemia, a gente vai para o virtual, o negócio dá muito certo, depois acaba a pandemia... A gente fica agora um pouco perdido. Sim, agora fica um pouco perdido. Perfeito. Mas basicamente o CT Club é um clube de benefícios, porque então é para isso que a gente quer caminhar. Então, no CT Club, ele ser um produto do CT Hub. Tá. Então, o CT ele vai ser o hub para não vender nada de segurança, mas conectar todo mundo. O CT Club ele atende então os players e os o objetivo é com que o expositor, fabricante que expõe seu produto,
o profissional do mercado de segurança que frequenta o CT, ele possa ter um clube de benefício, ele se associar, e clube de benefício onde ele, dentro do ecossistema, ele consiga acumular vantagens. Então, a gente trazer melhorias para dentro. Pô, a gente tem falado... Fidelizar, a ideia é fidelizar. Fidelização, sim, mas agregando valor para o segmento. Então, por exemplo, sei lá, a gente sabe que uma dor, principalmente dos distribuidores e dos instaladores, às vezes é crédito. Cara, a gente tem conversado com alguma startup, alguma empresa que, pô, tem uma plataforma de antecipação de recebíveis fácil, num custo mais baixo. Pô, traz para dentro e o membro do CT poder ter isso, assim como outros serviços, né? Então, esse é o objetivo do CT Hub, do CT Club, ele vai ser remodelado aí, porque o objetivo é a gente seguir cada vez mais para o CT ele realmente ser esse hub. A gente tem olhado para as corps, a gente entende que esse é um caminho, a gente trazer para dentro, quando eu falo as corps dos outros segmentos. Então, a gente está tendo esse movimento com o Seg Summit, a gente está trazendo para perto uma Vale, está trazendo para perto uma Petro, uma Bunge, estamos trazendo esses caras para perto, por quê? Porque o papel é conectar, cara, e aquilo que você falou mesmo, eu preciso conectar o expositor com o cliente final, e o cliente final enxergar valor no nosso segmento. Sim. Então, a gente entende que o CT Hub tem essa oportunidade, a gente está mirando executar isso. É lógico que uma coisa é planejar, outra coisa é executar, então a gente está reorganizando a estrutura da empresa, o Thiago vem com essa missão para a gente conseguir, de fato, operacionalizar tudo que vem na cabeça. Seg Summit é o desafio esse ano fazer o evento incrível, a gente espera que lá dia 23 de outubro vai ser bacana, a gente tem certeza que vai ser, a gente já... são 140 expositores, a gente já tem mais de 132 espaços fechados. Quer dizer, quem quiser corre, faltam só tem poucos, 8. Né? Faltam muito poucos ainda. E assim, esses 8 eu acho que na realidade só falta assinar contrato. Então, e a gente então pode ser que talvez daqui a pouco já nem isso tenha. Mas isso porque a gente aumentou o espaço do que a gente definiu lá no ano passado. Hoje a gente já tem mais espaço, tanto é que a gente conseguiu aumentar umas posições. A gente deve abrir um novo espaço que deve ter uns 10, 12 expositores só para a parte de energias renováveis. Que bacana. Então deve ser um espaço novo que deve surgir, vai ter no CT, então quem for desse segmento pode olhar para a gente. E a gente já está desenhando 2025, porque a nossa ideia é a gente já ter definido... Me parece que é uma ideia que já nasce com sucesso. Ela nasce grande. Confesso para você que talvez foi melhor do que a gente imaginou no sentido de receptividade do mercado. O mercado, a gente visualizou que tinha uma carência. Mas na hora que a gente botou no ar, a gente viu que a carência era maior ainda. Entendeu? Que bacana. E a Bicon, o nosso grande desafio é a reconstrução. É uma empresa que a gente está fazendo um processo de turnaround da empresa. A gente... reconstrução dos processos, da forma de ir para mercado, a gente fez um rebrand da empresa, é uma empresa de 22 anos, precisava de um rebrand, a gente fez isso. A gente quer ir para mercado cada vez mais através do integrador, através do instalador, não é a venda direta, então tem toda uma construção dessa imagem, deixar claro. Estamos trazendo e vamos lançar agora, no começo de maio, um novo equipamento, que é uma máquina compacta, que é para ela atingir ambientes menores, porque hoje o gerador neblina ele tem um valor, obviamente, agregado, é um investimento que compensa, mas às vezes ele fica pesado para um ambiente pequeno. Então eu tive até na Itália recentemente com o fabricante, fazendo últimos testes, a gente vai trazer essa máquina mais compacta, com o objetivo de... Vou dar um spoiler aqui. Vai chamar Bicon One, que é como se fosse, cara, inspirado... Sabe lá no... Era Tectoy, seu primeiro computador? Lembro. Cara, eu remeti aquilo, o time de marketing trouxe isso, eu achei o maior barato. É o básico. Quando você precisar do produto, pode se transformar no chefe, né? A ideia é assim. Imagina que ninguém conhece o que é gerador. A gente quer fazer conhecer. Mas para as pessoas saberem que existe, as pessoas precisam ter um. Então, é o seu primeiro gerador. Que bacana. É você ter acesso a isso pela primeira vez, você ter contato, você ser protegido com isso. Então, a gente quer com isso também atuar via distribuidores para a gente conseguir popularizar
e aumentar a capilaridade, atingir vários lugares. Uma pergunta, curiosidade, acho que a quarta curiosidade que hoje eu tirei contigo. Esse produto ativou, usou, disparou, ele pode ser recarregável? Exatamente. Recarregado. Essa é uma baita pergunta. O gerador, ele tem um cilindro, ele tem um fluido lá dentro, aonde você consegue fazer diversos disparos. Okay. Então, assim, você pode recarregar, mas assim, o tempo médio de você recarregar ele, às vezes vai ser 1 ano, 2 anos, que dependendo bacana. da quantidade de disparos. Então, assim, não é que você disparou uma vez, acabou. Até existe alguns equipamentos que têm vindo para o mercado com esse propósito, mas não resolve muito, porque assim, imagina que você tem uma invasão, você disparou, depois de 30, 40 minutos, de repente você já... A neblina se dissipou e o produto acabou. E o produto acabou. Então, não, você consegue configurar o tempo do disparo, enfim, tem tem uma enormidade aí de configurações que você consegue fazer. Alberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Gostei muito dessa entrevista. Sei que normalmente a gente não elogia a própria entrevista, mas você elucidou muita coisa. Parabéns por todos os projetos. Fiquei muito feliz de estar com vocês aqui, sempre precisarem, estou à disposição. Tá ótimo. Obrigado por ter vindo e saiba que, como eu já falei algumas vezes pessoalmente, né, esse seu posicionamento multidisciplinar inspira a gente a também ser multidisciplinar nesse sentido. Pode ter certeza que parte do E Agora Cash aqui deve-se a você, viu? Obrigado pela referência. Feliz. E parabéns para vocês, tá incrível.